Iniciamos hoje, né, Márcio Dentes, o nosso Pilhados no Saber. Mais um episódio, mais uma informação, trazendo pessoas da nossa sociedade que lutam pelas crianças, pelos jovens, pela nossa sociedade. E hoje nós temos uma pessoa aqui, uma profissional, uma mulher muito guerreira. Ela é multifuncional, arquiteta, professora adjunta, que tem colaborado muito com a política social do estado do Amazonas. Márcio, quem é que nós estamos aqui hoje na nossa mesa do Pilhados no Saber? Nossa querida amiga, de longa data, inclusive, de várias agendas aí já compartilhamos juntos, Eni Moita. Por favor, professora, arquiteta, servidora pública, em várias frentes de trabalho, se apresente um pouco para o nosso público. Muito bem, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu estou assim muito honrada, né? Muito feliz mesmo por estar participando de um evento, de momentos especiais onde onde é levado para a população, para a sociedade, discussões, debates riquíssimos, né? Multidisciplinares, principalmente na área da educação, na área da saúde. É uma discussão muito interessante que muitas das vezes as pessoas até não têm oportunidade de participarem, né, de estarem inseridas nos assuntos. Atualmente, o que se tem trazido de debates atuais são muito só sobre festas, sobre eventos, e aqui se tem a oportunidade de tratar de eventos especiais ligados realmente à sociedade, à comunidade, que faz diferença na vida das pessoas. Proposta, Reni, a gente quer realmente trazer convidados que possam contribuir, trazer informações que a população tenha acesso e saiba como aproveitar melhor, né, os serviços públicos em especial, né? Então, você pode contar um pouco da sua trajetória. Quem que é Eni Moita? Reni Moita Porto, né? Isso. Esse é meu nome. Eu sou arquiteta, né, de formação, tenho já 25 anos de formada em arquitetura e urbanismo. Na verdade, eu iniciei, né, o mundo acadêmico como engenharia de pesca, né? Eu ia aventurar como engenharia de pesca e, na época, nessa época aí, há 30 anos atrás, né, nas nossas universidades, nós não tínhamos essas opções que nós temos hoje, né? Menos opções, né? Tanto públicas quanto privadas, né? Na época, ou se fazia o A ou se fazia o TAM, né? Então, eu fui para o TAM, na época, engenharia de pesca. Logo em seguida, quando veio arquitetura para Manaus, eu já trabalhava como desenhista, na época desenhista de prancheta, aquela que desenhava mesmo com normógrafo, com caneta nanquim. O nome chamava desenhista mesmo? Desenhista projetista. Fiz curso no Senai, exibia meu diploma Escola assim, técnica, né? Sou de escola técnica, sou técnica de edificações, né? Então, como técnica de edificações, antes de entrar na faculdade, eu já passei a trabalhar como técnica e trabalhar como desenhista, né? Meu primeiro trabalho de desenhista foi na prefeitura, hoje é Seminf, mas na época era CEMOB, CEMOB, né? CEMOB, né? Isso, Secretaria Municipal de Obras. Isso, CEMOB. E aí eu passei num concurso de desenho de normógrafo, de nanquim. Inicialmente comecei como estagiária só para lavar a caneta nanquim, né? Que era muito difícil. E daí começou a minha trajetória na arquitetura, e quando chegou a arquitetura em Manaus, né, eu já muito apaixonada por essa área. A ideia também da engenharia de pesca era que, com o tempo depois, nessa época as engenharias tinham disciplinas comuns, um ano de curso a gente podia optar. A minha ideia era mudar para civil depois e tentar civil também na UA, foi meu primeiro vestibular. Mas aí a arquitetura me encantou, até porque o próprio curso de arquitetura ele é multidisciplinar, então tem uma gama de atuação que vai desde infraestrutura urbana a execuções de áreas sociais, de áreas ambientais, enfim, e isso é algo que foi me apaixonando. Então, hoje eu sou apaixonada, vivo de arquitetura, vivo para arquitetura, inclusive dou aula de arquitetura também, já há mais de 15 anos, né? Eu sou professora. E, além da arquitetura, eu segui para essa área, né? Fiz algumas especializações, como Master em Arquitetura, fiz especialização em habitação de interesse social, justamente para atuar dentro dessa área social.
trabalhei durante 15 anos no Prosamin, né, na área de engenharia, participando da elaboração desses primeiros projetos iniciais desse programa aqui na cidade de Manaus. E fiz também algumas especializações, como educação ambiental, fiz especialização em edificações de sustentabilidade na Amazônia. Aí, né, mestrado na área, mestrado de infraestrutura urbana e saneamento, até porque é uma integração e era para somar com as áreas que eu já atuava e atuo dentro da arquitetura. E, por conta da minha atuação também junto ao Prosamin, isso veio a somar e ajudou muito mais ainda na atuação dentro da infraestrutura, porque o programa ele é multidisciplinar, de infraestrutura urbana, de saneamento, então, e para isso eu tive que estudar muito, e estudo até hoje, né, porque são áreas que dentro da própria arquitetura, da própria faculdade, a gente não... Né, ao que iniciou esse programa aqui, nos anos 2000, né, nós não tínhamos também exemplos dessa grande infraestrutura dentro da cidade de Manaus. Então, passei a fazer também um mestrado de biologia urbana, né? Tenho um mestrado em biologia urbana para entender e compreender, né, o meio urbano, para aprender a fazer um diagnóstico e uma leitura para poder atuar. Que era uma mulher forte, guerreira, e se ela tivesse concluído ou feito, dado continuidade à Universidade de Engenharia de Pesca, eu não tenho dúvida que ela já tinha desbravado todos os nossos rios e igarapés, que ela é essa pessoa que não parou de estudar, que continua se atualizando, que já atuou em várias frentes, o Prosamin, que é um grande projeto, né, de muitos anos atrás, trabalhou no Padean, onde hoje eu e o Márcio estamos. Hoje ela está na CEDURB, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, essa versatilidade da Reni, a simplicidade, como ela muda de repente, de um conceito que ela está trabalhando de engenharia para algo do ambiente, e agora ela está trabalhando no selo Unicef, que a gente quer muito que você nos explique, fale para todas as pessoas o que é o selo Unicef e o que levou, né, Márcia? O que me levou, você que tem uma família tradicional da área da engenharia, da arquitetura, eu lembro muito de Nelson Porto, lembro muito do Dr. Moita, e você, como mulher, é um desafio, porque muitos anos atrás a mulher não tinha essa tendência para fazer arquitetura, para fazer engenharia. Era uma profissão totalmente masculinizada, como professora era feminino. Só se dizia a professora, o arquiteto, o engenheiro. E hoje nós estamos vendo o quanto as mulheres avançaram, isso é importante, e você está dando esse recado muito importante aqui para o nosso telespectador, as pessoas que nos acompanham, do quanto você deu a virada na chave, não está só a arquiteta, ela é a professora, ela é a representante do selo Unicef. Então, como é que você, da arquitetura, hoje trabalha, além de estar lá como arquiteto e fazendo o trabalho técnico, como é que, além disso, a educação que você entende e dá importância chegou até o campo da política pública da infância e da juventude através do selo Unicef, que vai de 2025 a 2028. Muito bem. A água, de alguma maneira, ela está entranhada. Eu faço parte da água, a água faz parte de mim, como todo bom amazônida, né? Nós vivemos a água, né? Nós temos uma relação muito forte com a água. A engenharia de pesca, eu não consegui, né, seguir porque era muito, muito puxado. O curso de arquitetura, na época que eu iniciei, lá em 1992, não tinha essa tecnologia, esses softwares que nós temos hoje. Tinha que ir para a prancheta, tinha que fazer desenhar, mesmo, né? ralar. Eu ainda tentei conciliar, mas o meu pai até meio que me desanimou, porque ele dizia assim, tinha um vizinho na época, meus pais moram no São Jorge, no bairro de São Jorge, e um vizinho que tinha uma banca de peixe na Feira da Compensa. E o meu pai dizia assim, minha filha, você vai ser peixeira. Olha, é tão engraçado hoje para nós, mas naquela época as pessoas pensavam diferente. Era um curso muito novo, era engenharia da madeira, né? E tinha na época engenharia de pesca, topografia. Eu lembro que na época tinha uma pessoa que fazia, justamente como a professora Terezinha falou,
eram cursos que eram voltados mais... A maioria homens que entravam, né? Era muito raro uma mulher. Ainda engenharia de pesca, meu Deus, meu pai, sem compreensão, mas virar peixeiro. Rapidinho, para contar uma curiosidade. Quando eu fui cursar, eu sou biólogo de formação inicial, quando eu fui cursar biologia, eu tenho alergia a várias coisas, a mosquito, a muitas coisas. E a minha mãe falava, mas menino, pra que tu vai fazer isso? Porque quando eu voltava do campo, eu adorava o campo, mas quando eu voltava, eu ficava 2 semanas me tratando do campo. Porque de tão inflamado que eu voltava de lá. Então, mas eu tentava explicar, não, vou trabalhar com pesquisa, vou ser professora, mas isso na época não tinha muito argumento técnico, inclusive, não tinha ninguém na minha família, né? Adoro peixe, eu tenho certeza que uma coisa eu ia seguir, como eu continuo. E você é amazonense? Eu nasci no Pará, numa cidade chamada... Os paraenses, olha aqui o seu companheiro também, aqui o seu amigo é paraense. Meus pais, minha família é quase toda paraense mesmo, né? Muitos já nasceram fora do Pará. Pará. Está tomando conta do Amazonas. Eu nasci no Prainha, né? Abaixo de Santarém, mas eu vim para Manaus, minha família quando mudou para cá, meus pais, era muito pequena, né? Já moro há quase 50 anos em Manaus e... Alô pro pessoal de Santarém, de Prainha. Alô, pessoal de Prainha, Santarém, meus conterrâneos. Agora eu adoro, né, o Pará, toda a culinária, a cultura. Na verdade, tem uma interface muito grande, né? Nós estamos aqui, né, sempre... Somos o norte. Somos co-irmãos. Somos o norte brasileiro. As pessoas falam assim, mas vocês estão muito próximo da gente aqui do Amazonas. Mas porque a gente está próximo mesmo. O Baixo Amazonas, que é da onde a gente vem, da Prainha, Santarém, Juruti, é mais próximo de Manaus do que de Belém. Então, exato. A nossa relação familiar... De trânsito no Rio é com o Amazonas e não muito próximo de Belém, que já é para a parte do mar já. A maioria dos meus primos, alguns parentes, tudo eles vieram fazer faculdade ou Santarém ou Manaus. Para Belém é muito mais distante, né? Distante. E a logística até é mais difícil para eles, então ficou mais para todos, próximo, né? daqui. Mais próximo daqui. Então, não estou muito longe da água, né? E essa trajetória de arquiteta, né, como professora, de alguma maneira, né, hoje, no Prosamin, né, nesses 15 anos, antes de entrar no Prosamin, eu trabalhava em construtora, com projetos, trabalhava também muito para o interior. A minha primeira missão, minha primeira função como arquiteta era numa construtora que trabalhava no Médio Amazonas, trabalhava nos municípios de Parintins, Barreirinha, Maués, Boa Vista do Ramos, Nhamundá. Então, eu atuei muito nessa região, principalmente na zona rural, em projetos de escolas, com projetos de unidade de saúde, que na época não era o UBS que nós temos hoje, né? Era uma unidade diferente. E, de alguma maneira, eu já tinha uma atuação, né, no próprio interior do Amazonas. Depois eu fui emprestada para o Prosamin, que eu fiquei 15 anos, e quando surgiu a oportunidade de ir para o PADEAN, né, que é um programa, o foco era, eu achava que era exclusivamente só na área da educação, né, mas o programa, quando eu tive a compreensão que tem toda a infraestrutura, tem muita coisa, né, social, socioambiental, né, a parte uma metodologia que ela envolve não só a infraestrutura de uma escola, a parte de edificações para permitir ou para facilitar a implementação da área, vai muito mais, né? Todo o projeto pedagógico. Formação, preparação. Tanto que eu fiz uma pós de arquitetura, hoje eu dou aula de projeto educacional, né, de projeto de arquitetura hospitalar, arquitetura educacional e habitação de interesse social. Justamente para ter essa compreensão de que para você projetar uma edificação, um espaço físico para uma escola, você tem que ter a compreensão do projeto pedagógico, do que vai acontecer ali dentro. Sim. Né? E essa compreensão, quando eu fui para o PADEAN, isso abriu assim, um leque de informação riquíssimo, que me ajudou muito, inclusive, na elaboração de projetos que nós trabalhávamos na construtora e que depois eu passei a trabalhar no PADEAN. Fui emprestado inicialmente também para o PADEAN, aliás, eu sempre estou emprestado. Mas acabei ficando lá, né, um bom tempo, né, durante quase 4 anos eu fiquei lá, até antes de sair, de voltar para a UGPEC, a unidade gestora do Prosamin. Eu continuava trabalhando na empresa de supervisão, né, do PADEAN. E
Dentro do PADEAN, apesar de ser um programa mais focado na área, né, que está dentro da Secretaria... Nas demandas da educação. Da educação, mas esse resgate social é importante, porque o primeiro desafio e a minha primeira dúvida é por que colocar um centro de educação integral no interior do Amazonas, num município muito pequeno, com uma logística, uma geografia complicadíssima, acesso, transporte, conectividade, sem nada, mesmo que o programa ele envolvesse até essa área de tecnologia, essa área de inclusão, essa área de composição como um todo, né, bem completa de um SET, mas mesmo assim um SET para 980 alunos de ensino médio em um município muito pequeno, isso foi para mim um grande desafio. E aí eu tive a compreensão da importância da inclusão da área social, da área ambiental para dentro da escola. Porque a escola ela tem que ser multidisciplinar e ela tem que estar extramuro. Trazer os alunos às atividades e ter toda uma... É a formação integral do aluno. Né? Essa formação integral que hoje está se lutando muito para que ela seja implementada no Brasil todo. E isso é de grande importância para os nossos jovens dos municípios, né? Principalmente esses municípios que estão mais distantes da capital, onde tem uma dificuldade muito maior de conexão, de acesso. E a escola, né, o ensino de tempo integral, ele abre um leque de oportunidade para capacitar esse aluno, para ele ter um conhecimento. Eu acho que a palavra-chave aí é oportunidade mesmo, oportunizar. Criar estratégias e fatos nos municípios, como você está falando, de grande dificuldade logística, né, de acesso, várias situações, e ter um espaço lá dedicado para criar oportunidades. Certo. Acho que é a grande o que a gente tem oportunidade. Oportunizar aquele município. O que a gente tem se preocupado, nesse caso, do PADEAN, é a oportunidade e a preservação daquele ser dentro da sua comunidade. O que ele vai fazer para melhorar a sua comunidade? Aprende, mas conserva as estruturas que existem naquele município. Isso tem sido o foco tanto do Prozami 1 e agora do Prozami 2. Mas voltando aqui para o nosso assunto, que é muito importante. Por que eu toquei também no assunto, né, do ensino integral, das escolas do PADEAN, né, dos centros de educação? Porque ele tem um link muito forte com o próprio selo. Porque uma unidade educacional implantada no município, onde ela oferece cursos, capacitações, né, proporciona essa inclusão para o jovem. Só que se o jovem não tiver onde executar, onde inserir, onde se inserir, ele vai participar de toda essa programação dentro de um SET, mas ele vai para onde depois? Nós fizemos uma palestra no município em que os alunos eles vêm para a sede estudar, município aqui próximo, inclusive, Iranduba. Na época da seca, eles caminhavam 2 horas, o barco atravessava, alunos do ensino médio. Isso aconteceu no mês de outubro, e que logo em seguida eles já iam encerrar, né, o ciclo, o ano. Uma turma, nós fizemos uma palestra sobre educação ambiental, sobre orientação. O projeto pedagógico que está sendo implementado, que está sendo proposto, ele tem que pensar nesse pós, porque a escola ela pode estar... Esse é o nosso maior desafio. E isso tem um link com o selo, né? Falando um pouco de selo, né? O que é o selo? Para a gente entender um pouco melhor. Então, em 2023, né, na criação da Secretaria da CEDURB, o selo Unicef ele passou a integrar as ações da Secretaria. O que é esse selo Unicef? Ele é um programa, né, um projeto que envolve várias áreas. Ele é um programa das Nações Unidas, que no Brasil ele é executado, implementado pelo Fundo das Nações Unidas, que é o Unicef, onde no Brasil ele está há quase 27 anos e especialmente no Amazonas ele está desde a década de 90, anos 1999, mais ou menos. E ele é um projeto que tem uma metodologia de implementação de atividades, de ações, para o alcance de algumas metas, para o alcance dos indicadores. Isso faz um diferencial no IDH, nos indicadores sociais, porque dentro dessa metodologia da execução das metas, das atividades a serem implementadas
dentro do programa, dentro dos projetos do selo Unicef, ele envolve as áreas de saúde, de educação, de assistência social, de proteção, e ele busca fazer uma integração, uma intersetorialidade com a rede de proteção, envolvendo outros organismos, outras instituições, como o Conselho Tutelar, como as câmaras municipais dos municípios, os prefeitos principalmente, e todo o secretariado e toda a sociedade. A escola ela tem um papel de grande importância nessa implementação dessas ações, porque muitas ações acontecem na escola, porque o selo Unicef ele prioriza por políticas públicas para a garantia de direitos de crianças e adolescentes, né? Dentro dos projetos do Unicef, quando se trata de programas com o núcleo de jovens e de adolescentes, ele vai de uma faixa etária de 12 até 24 anos. Porque tem situações, principalmente nos municípios, e que nós, na área da educação, principalmente, tem um problema muito sério de distorção, idade séria, né? Jovens fora da escola, e esses jovens fora da escola têm vários fatores, né, que influenciam, que levam para essa condição. Principalmente no nosso município, né? Onde tem muito jovem que vai para a marginalidade, casam a menina também, que engravida precocemente. Exatamente. E também outras situações que são exigências familiares, porque precisam trabalhar para complementar, para sustentar a casa, para ajudar. Muitos jovens são filhos de mães solo. E aí isso também Às vezes até a avó que cuida, uma familiar. Então, o selo, que a gente tem uma clareza melhor, ali seria um esforço coletivo de vários organismos locais, no caso dos municípios, né, de secretarias, quem atua lá, dos órgãos públicos, sociedade civil também participa. Sim. Para que a gente melhore os indicadores de resultados da sociedade, seja na área da educação, do meio ambiente, da saúde, daquilo que for interessante, e com um pilar forte que é o jovem. Principalmente crianças e adolescentes. O Unicef ele se preocupa muito exatamente com o IDH do município, o Índice de Desenvolvimento Humano. Porque quando a criança, desde os primeiros anos de escola, ele aprende, ele tem um bom acompanhamento pelas instituições, o IDH melhora. A criança é bem nutrida, tem resultados positivos na escola, não é isso, Renê? Sim. É porque, como eu já trabalhei com o Unicef, o foco dele é a criança e o adolescente. E hoje eu pergunto para você, esse selo Unicef é para qualquer um município que vocês estão trabalhando? Ou, no momento, vocês têm assim, vamos dizer, algumas características que o levaram a trabalhar aquele município? O selo ele é ofertado para todos, né? Aqui no Brasil, ele atua, o programa, né, através do Unicef, atua nos estados da Amazônia Legal e em alguns estados do semiárido, né? São esses municípios, esses estados que estão dentro desse perímetro, dessa região, que estão inseridos hoje dentro do programa. Mas ele é de forma voluntária, né? O Unicef apresenta ao Estado, apresenta aos municípios, e o prefeito ele faz uma adesão voluntária, compreendendo todos os critérios, a metodologia e as ações que ele deverá implementar, que ele deverá Algumas executar. Ações que eles têm que modificar a sua política para melhorar esses dados, né? Somar, o selo ele vem somar e ele vem apoiar a implementação de políticas públicas que já são realizadas nos municípios. De alguma forma, obrigatórias de alguma forma. De alguma forma, e os próprios indicadores, os índices, nós buscamos, né, o Unicef inserido numa plataforma. Quando os índices que são atividades paralelas, que são atividades realizadas pelo município, atividades fora como, por exemplo, as ações de Maio Laranja, Outubro Rosa, né? Algumas atividades que são realizadas por aquele município, alguma ação. Além disso, as outras atividades estão dentro de áreas que o próprio município já executa, já implementa na área da educação, porque tem a busca ativa escolar, então o Unicef ele atua diretamente
no apoio, na ação, e o indicador é justamente os jovens que estão fora de sala de aula, que estão fora da idade, né, distorção idade série. E esse indicador, de alguma maneira, o município ele já é obrigado ele a tratar. Já faz esse acompanhamento. Porque se não fizer, ele também perde recursos, né? Enfim. Na área da saúde, são a área de higiene, de imunização. Então, imunização, principalmente vacina para crianças menores, tríplice viral, principalmente, mas engloba também vacinas para mulheres grávidas, para idosos. Então, isso são ações que o município, isso é benéfico para o município, por quê? É a saúde do município, é o diferencial nesse indicador, como também tem um diferencial na área da assistência social, na área de proteção, porque um dos maiores desafios para a ação, para a atuação de todos os municípios, através do Conselho Tutelar, através do CMDCA, através das secretarias de assistências sociais, dos seus CRAS, dos seus CRES, a nossa dificuldade logística, a nossa geografia e a falta, nem falta, é a carência de mão de obra especializada para atuar, até porque quando você tem um profissional capacitado, é muito difícil um profissional que queira ficar atuando lá na zona rural, morando longe dos seus não familiares. Tem estrutura, né? Não tem estrutura, não tem recursos, difícil acesso, não tem uma conectividade, né? Enfim, então isso é uma das dificuldades que nós enfrentamos. E essas ações, eles geram indicadores que, quando não são inseridos na plataforma do Unicef, que tem uma plataforma específica, o que é feito? Essa plataforma ela busca os indicadores oficiais do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação. Então, de alguma maneira, são ações, são eventos que já acontecem no município. A princípio, né, isso tinha uma certa dificuldade, uma certa resistência, até por parte de algumas prefeituras, não só do prefeito, como de secretariados. Dos próprios servidores, né? Dos servidores, porque achavam que ia sobrecarregar. Ia monitorar, ia olhar o trabalho deles. Ou que ia monitorar. Mas aí hoje, né, essa situação, hoje ela está muito bem aceita, ela está muito bem... Ela tem uma compreensão por parte dos municípios. Prova é que hoje o estado do Amazonas é 100% adesão ao selo. Isso que eu ia perguntar. Então, como está a implantação? Está em 100% dos municípios? 100%. Então, nós temos 62 municípios que trabalham com... O selo no Unicef, ele acontece nos municípios do interior, 61 municípios. 61. Na capital, ele tem um nome diferente, ele é Agenda Cidade Unicef, que também é o selo das capitais. Sim. O Unicef, ele também atua nas capitais com os mesmos indicadores, só que tem um diferencial, porque em alguns casos nós não temos uma atuação na capital como um todo, porque aqui em Manaus, por exemplo, ele acontece no bairro Colônia Antônio Aleixo. O bairro Colônia Antônio Aleixo, ele é tão grandioso, ele tem todas as situações que um município nosso Exatamente. Aqui, né, muito maior. Ele é quase um município, né? É quase um município. Então, e para implantar na capital toda, isso seria o melhor, né, para a gente. Mas é um aí processo, né? É um processo. Mas a gente já fica contente em saber que existia uma resistência antes por falta de entendimento, né, do que seria esse esforço coletivo do selo. E aí já tem adesão de 61 municípios. Então, isso já é uma vantagem muito grande. Ao longo desses anos, desde quando está sendo implementado aqui no Amazonas, né, poucos municípios chegaram, né, até a reta final com a certificação. Teve um ciclo que 54 municípios se inscreveram, somente 6 certificados. Então, de quanto tempo? 4 anos, cada 4 anos. Por isso, então, que a gente tem o selo de 25 a 28, que é o momento que a gente está vivendo agora. É como se fosse um ano, um período de um prefeito, de um governador. Sim, após essa adequação, a implementação, deve ter metas estruturais, né? Sim, cada ciclo que se inicia tem tem os critérios, tem a metodologia. Nesse momento, por exemplo, está iniciando o novo ciclo do selo Unicef, que é 2025-2028, e
o que se apresenta inicialmente por parte após a adesão, os municípios eles passam já para as atividades. Além de capacitações, porque o Unicef ele proporciona, e também com todo o apoio do Estado, né, porque o Unicef, hoje, o selo Unicef, ele é coordenado, nós atuamos no monitoramento e na coordenação das ações e apoio a todos os municípios, juntamente com a equipe do próprio Unicef, da instituição. Eles estão sempre presentes, sempre. Né? Eles são muito acompanhados de perto. Um parceiro implementador, que é uma instituição, uma empresa privada, que atua na execução e na implementação diretamente junto aos municípios, que aqui nessa edição é o Instituto IASU, Amazônia IASU. E então, o que acontece? No início do ciclo, o município que aderiu, ele vai se planejar dentro das áreas que ele deve seguir, na área da saúde, da educação, da assistência, da proteção, do núcleo de jovens, que o município ele tem que ter um NUCA, que é o Núcleo de Jovens e Adolescentes, porque essa participação, né, dos jovens na atuação, nas políticas públicas, nas decisões, isso é extremamente importante, porque essa juventude é que vai dar continuidade, que vai segurar a peteca lá na frente. E o que está acontecendo neste momento? Estão acontecendo os fóruns municipais. Durante o selo, nesses 4 anos, acontecem 2 fóruns. O primeiro, que é o que está acontecendo agora, onde o município ele apresenta o planejamento dessas ações, os desafios e a forma como ele vai implementar e executar essas ações, dentro de cada área dessa. E a execução, a implementação das atividades, ela tem parceria, nós temos a parceria com a Secretaria de Estado de Educação, que é a SEDUC. Na área de proteção, de assistência, nós temos com a SEJUSC, com a SES. Na área de saúde, imunização, né, higiene. Porque movimenta toda essa estrutura. É uma parceria, né, com a SES e a SES. E também com a FVS e na área de infraestrutura, com a COSAMA, né, também temos uma parceria com a UGI. Isso era uma pergunta que eu ia fazer. Nós sabemos das dificuldades estruturais que o Amazonas tem. Sim. O selo Unicef, ele atua nessas dificuldades, tanto na zona rural, ribeirinha, quanto na zona urbana, ele tem essa visão, né? Sim, porque tem situações em que o município, para ele alcançar aquela meta, falando de educação mesmo, de escola, a criança fora da escola, principalmente em zona rural, e aí é importante um olhar para entender, ter a compreensão por que aquela criança, que aquele adolescente está fora da escola. Nem sempre é porque tá sozinho em casa, ou está doente, tem vários fatores, e um deles é a falta de infraestrutura. Tem zonas em municípios que os adolescentes caminham por 2 horas para chegarem à escola. É verdade. Nós temos aqui. E se chover, ou se o rio encher, ou se o rio secar. Não tendo gasolina para levar, se não tiver a canoa. Algumas situações também que isso se estende à unidade de saúde, porque é claro que nós temos a Secretaria de Saúde, tanto do Estado quanto dos municípios, né, as secretarias elas buscam, né, se estruturar para levar a situação, a condição, o agente, levar a saúde até a comunidade. Só que a nossa geografia é muito complexa, né, uma dificuldade muito grande dentro do próprio município. Ontem nós estivemos no primeiro fórum que aconteceu no município do Iranduba. O Iranduba ele é um município que ele está situado pegando os 2 rios, tanto o Rio Negro quanto o Rio Solimões. Então, ou a equipe atua no Solimões ou atua no Rio Negro. Sendo que quando ele vai para o Rio Negro, o outro lado do rio, ele tem que dar uma volta aqui em Manaus. Imensa. Você leva um dia para chegar a vacina. Então, essa geografia até interna do próprio município, nós temos uma dificuldade. Vocês imaginem no estado todo, né? Pois nós sabemos a dificuldade. E agora você me lembrou de uma coisa importante. Foi com o apoio do Unicef, Reni, alguns anos atrás, há mais de 20 anos, que nós conseguimos, eu estava na secretaria como subsecretária, depois Secretaria Municipal de Educação, colocar 99% das crianças de 7 a 14 anos na escola do município de Manaus. Porque exatamente um trabalho como esse que o Unicef sempre apoiou,
que era melhorar o acesso dessas crianças de 7 a 14 anos. E nós conseguimos colocar 98%. Foi quando se apresentou o maior resultado de IDEB de crianças menores. E a gente sabe desse trabalho muito sólido, muito importante para cada estado e cada município. E aqui no Amazonas, a minha pergunta agora é já da sua experiência. Eu sei que você está à frente disso, participei de reuniões com você, você não deixa a coisa, como diz popularmente, a peteca cair, você cobra, você acompanha, você apoia. Quais são esses resultados efetivos que vocês têm? Eu sei que estão implementando agora, mas já tem toda uma estatística para se fazer esse trabalho. Primeiro se faz o levantamento dos dados. Essa estatística é positiva? Como é que está já nesse início de trabalho? Considerando a edição passada, né, tendo como base, quando nós iniciamos, foi em agosto de 2023, já com atividades, né, em execução, em curso, um desafio muito grande para ter a compreensão e tentar ajudar de alguma maneira, porque a preocupação era fazer com que os 55 municípios que estavam na edição passada conquistassem a conquista do troféu, né, é um símbolo físico, mas essa conquista ela tem uma representatividade muito grande, significa que há realmente, de fato, uma implementação, um foco nas políticas públicas, e esse é o desafio considerando todas essas peculiaridades. E como eu falei que o município ele apresenta um planejamento, quando ele apresenta esse planejamento, ele usa uma linha de base. Então, tem aquele indicador, a situação em que o município se encontra naquele momento. Hoje. E o que ele vai alcançar, lá, no caso agora, em 2028, né, o que ele vai apresentar, o que ele vai alcançar. E na edição passada, mesmo com pouco tempo de trabalho, nós conseguimos também apoiar os municípios, 29 municípios aderiram ao selo, e na edição passada, na área de saúde, por exemplo, imunização, o município ele tinha que estar lá com um indicador de 95% de crianças vacinadas. O trabalho ele foi tão importante, ele foi tão atuante por parte dos municípios e, claro, né, alinhado às secretarias, a todas as secretarias estaduais e as municipais, e todo esse apoio que nós ainda também conseguimos passar para os municípios, fez um diferencial muito grande. Tem município que passou da meta, 103%. Na área da saúde. Na área da educação, isso demonstrou um indicador muito importante, porque muitos municípios apresentaram um resgate de alunos que estavam fora da escola. Já há algum tempo, né, que eles ficam... A busca ativa escolar foi um grande desafio, porque os municípios enfrentaram uma seca extrema, uma cheia, fumaça, chuva, pandemia. Mesmo assim, os nossos profissionais que atuam no interior, né, principalmente na zona rural, são muito guerreiros, porque o professor, o agente de saúde, o médico, o enfermeiro, ele vai a pé, ele vai de cavalo, pega sol. Assim como a área de infraestrutura para levar água para as escolas, para a comunidade, coloca o reservatório, coloca a caixa d'água nas costas, leva numa canoa amarrada, pula na água, enfim. Esse é o desafio dos nossos municípios aqui no Amazonas. E na edição passada, teve um diferencial, apresentou resultado positivo na área da saúde, na área da educação, na área de proteção, né? Porque nós temos um número muito grande de gravidez na adolescência. Muito, é verdade. E os municípios eles ficaram atuantes mesmo, eles receberam um ânimo, um gás, né? Com essa inserção do Estado, com esse grande apoio através da SEDURB, né? Através da secretaria, né? Através do nosso secretário, Marcelos, os municípios eles são muito felizes, né, e estão muito bem representados, muito bem apoiados. Eles têm dá uma credibilidade muito grande. Eu costumo até dizer, né, sem modéstia, que o selo está no lugar certo. Por quê? É uma secretaria que atua no planejamento urbano,
na execução de infraestrutura urbana, né, de equipamentos públicos, de iluminação, asfalto, leva segurança, leva acessibilidade, leva mobilidade. E as ações do selo, elas precisam dessa infraestrutura, né? Os profissionais da saúde precisam de infraestrutura, a educação precisa de infraestrutura. É verdade. O Marcelo, ele tem essa visão, né? Ele gosta de essa visão, abranger muitas ações. E a atuação da secretaria, isso é uma grande oportunidade, até porque, através da secretaria, através não só da SEDURB, como da própria GPE, a oportunidade de atuar junto aos 61 municípios, 62 até, que até em Manaus se tem parceria, né, para implementar ações de infraestrutura. E isso é que deu uma oportunidade e alavancou e ajudou nesse diferencial dos indicadores, principalmente da educação, da saúde. Né? Muitos municípios que já haviam quase desistido dessa caminhada, eles iam cumprir tabela. Eu vou tratar da minha área educacional porque eu sou obrigado para cumprir. Para poder ter o recurso. Exato. A minha área da saúde eu vou fazer aqui porque eu tenho que seguir até aqui. Eles têm uma meta, né? Só que ultrapassou a meta. E isso também foi um diferencial, foi um diferencial que o desafio maior veio depois para todos nós do Estado, né? Não só da SEDURB, porque as secretarias parceiras também foi um desafio. Nós contamos com o apoio de todas essas secretarias, né, SEDUC, SEJUSC, SES, né, FVS, SES, né, na busca ativa do município, porque o desafio era 100% de adesão. O primeiro resultado que a gente consegue enxergar é isso, né, 29 na edição anterior e nessa edição agora 100%, né, 61 municípios. E aí agora o nosso desafio, que a gente ainda tem um fôlego, né, mas não podemos relaxar, temos que trabalhar agora num planejamento mesmo, em atuação, porque o desafio vem pela frente agora, que vai ser certificação de 61 municípios. Foi um grande desafio, porque dos municípios da edição passada, tem municípios que nunca haviam participado de nenhum ciclo. E aí teve todo aquele trabalho, né, de formação inicial, exatamente, né, junto à gestão pública, junto aos secretários, junto aos prefeitos. Isso foi faz parte, né, de toda uma estratégia do próprio secretário. O prefeito vai tratar da infraestrutura, o prefeito vai tratar da reforma, da construção, seja o que for. Junto está também como é que está o selo, como é que estão as implementações das ações, porque o foco é alcançar e alavancar os indicadores do nosso estado, porque mesmo que seja um município pequeno, mas isso faz uma diferença. Então, nós não somos a pior educação do Brasil, nós não somos a pior saúde, muito pelo contrário, nós temos sim grandes profissionais, grandes projetos, grandes ações que são executadas e implementadas. E avanços, né, muito grandes, porque vocês têm feito um trabalho gigantesco. O governo Wilson Lima, Marcelos dentro da SEDURB, você como uma grande colaboradora, trazido um avanço muito grande para o nosso interior, né? Não só através das ações que o governo faz, mas eu vejo que principalmente se preocupando com o social, com a criança, com o adolescente. Uma grande rede de articulação, né, para apresentar resultados das políticas públicas. O Ilumina Mais Amazonas, que fez uma diferença muito grande no interior. E o selo, como ele está dentro da secretaria, né, e a secretaria atua em todas essas políticas de infraestrutura, políticas habitacionais, políticas sociais, né? Tem aí o Prosamin, que é o carro-chefe, né, de ações socioambientais dentro da secretaria. E isso também deu um ânimo, um gás, que hoje os municípios eles fazem questão de dizer que estão trabalhando junto com a SEDURB e que vão se esforçar, que agora eles estão apresentando o planejamento nesse primeiro fórum e eles colocam lá todas as ações, todos os indicadores que eles querem alcançar, considerando a linha de base agora. Que bom, né? Eu acho isso importante, Renê, porque essa coordenação do governo do Estado, por meio da SEDURB,
quando chega no município, vai dizer o que é a importância, faça adesão, que a gente vai estar junto com vocês para construir isso. É diferente. Sim. Não é um monitoramento e cobrança, né? Não, é verdade. Uma construção o prefeito, eu vou lhe ajudar a avançar nesse tema aqui, porque é importante para todo mundo. Não é importante só para o Estado, é importante para o Estado, para o município, para todo mundo evoluir. A prefeitura, o secretariado, ele se sente fortalecido. Tem que entender como uma ajuda para que a coisa aconteça. A gente fala bastante com a professora sobre as parcerias. A gente acredita muito nelas. Sim. A gente só tem que saber direcionar bem elas, né? Cada um tem sua área de interesse. Então a gente junta os esforços e a gente chega no resultado coletivo. Que isso que é importante para a sociedade. É o nosso entendimento, né? Nós não fazemos nada sozinhos. Acho que todo mundo sabe disso. E eu estou vendo aqui que na atual edição você tem vários parceiros. Claro que o principal que vem mobilizando tudo isso junto com a SEDUF, com vocês representantes, é o Unicef. Mas tem parceria com o Instituto Claro, o B3. Sim, o que é o B3? Alguns outras B3 instituições... Social, né? Que eles um outro organismo, né? Uma outra instituição. Porque normalmente o Unicef ele se reúne com vários parceiros, né? Esses parceiros, eles também ajudam, né? Eles fazem parceria na implementação de outras ações, até que não, além do selo. Na área social, nós temos parceria com a Fundação Vale, com um projeto para fazer um resgate para a pobreza multidimensional, né, que aconteceu agora em Presidente Figueiredo, financiado pela Fundação Vale. Então, essas parcerias é para buscar também financiadores. Eles trazem instituições para contribuir. Exatamente. E aqui no Amazonas, além do isso Unicef, aí tem outras instituições. Várias instituições que a gente busca parceria. Alguns institutos, alguns organismos, algumas ONGs também. Que o objetivo, é claro, é a busca dessa qualidade e a busca de alavancar. De apoio a todas essas ações. Diferença. Eu estou recebendo mensagens aqui no celular, estou até respondendo algumas, né? Dizendo que estão assistindo, que estão adorando os temas. Estou até sugerindo outros temas aqui também já para Olha, nós estamos muito. Que nós estamos quase. E qual o link disso tudo com a minha área, com a arquitetura? Você vê que o selo, ele é multidisciplinar, assim como a arquitetura. Isso, para mim, é um grande aprendizado, é uma grande alegria, porque para atuar num projeto social, num projeto de um centro comunitário, num projeto de um centro de acolhimento, o que acontece no centro de acolhimento? Justamente é a área da proteção, é a área social. Tudo tem interrelação. Eu fazer um projeto de uma escola, de um centro integrado, eu tenho que ter essa compreensão dessas áreas de atuação. O que é o buscativo escolar? Eu, como arquiteto, eu, como professor, eu saberia? Não. Se eu não tivesse essa atuação se você não tivesse essa vontade de fazer o bem. Além da vontade, além de ser apaixonante, e isso tudo eu trago para a minha vida pessoal e profissional, eu levo também para os meus alunos. Tem alguns alunos que eles ficam com receio de me pegarem numa banca de TCC, porque eles dizem assim, qual será a área que eu vou fazer que a professora Reni não tem atuação? Eu já fui a várias bancas de TCC, em especial da UEA. Eu ajudo os meninos. A gente dá várias dicas, na verdade, para avançar com os projetos, né? Tem que ser. Tem um lá que eles têm receio, eu sou normalmente aquele que eles, olha, ele vai me ajudar. Eu ajudo por bem, dizer, olha, vamos avançar nisso. A gente aprova com ressalva, mas tem que avançar nisso. Exatamente, eu uso todo esse conhecimento e essa atuação para ajudar o aluno, até porque você vai ser um arquiteto que você vai projetar um centro de recuperação de jovens. Você nunca atuou junto com o jovem. Como é que você quer fazer um centro? Que é necessário, que é necessário. Né? Eu preciso chegar lá na UBS, mas eu preciso implantar uma vicinal. O que é uma vicinal? Então, a minha área de arquitetura ela contribui muito para essa compreensão na busca desses indicadores e nessa integração das áreas. Hoje pede que a gente entenda um pouco de tudo, né? Para poder ter sentido o que a gente está fazendo. Agora é um grande desafio, porque tem que matar um leão todo dia, tem que estudar. No teu caso, tem que fazer muitas especializações na palavra dela. Então, no teu caso, ela foi fazendo uma especialização, outra especialização. Quando ela recebe uma demanda, vai logo estudar. Quando ela recebe uma responsabilidade, uma função, Sim. Ela vai em busca de aprender mais ainda. Quando eu fui convidada, né, que eu cheguei lá com o secretário Marcelo, ele disse, quero que você coordene um programa, um projeto que está aqui dentro da secretaria, que é o Selo Unicef.
que eu tenho a ver com o o que eu tenho a ver com o selo Unicef? Claro, eu já conhecia, eu falo até junto aos municípios que muita gente não sabe o que é a Unicef, acha que o Unicef que cuida de Criança Esperança, né? A ONU que atua lá na faixa de Gaza, né? Então, até isso, quando a gente vai para o município, quando nós nos apresentamos para o município, nós apresentamos o selo buscando esse entendimento global, né? O que atua, o que então, é uma certificação, você fala, né? Vire um pouquinho para a sua câmera e mostre aí o símbolo do selo Unicef, que é para as pessoas identificarem, que com certeza vai aparecer. Hoje, em especial, né, eu estou aqui com a camisa que está simbolizando esse ciclo do selo Unicef, porque hoje nós estamos participando, junto aos municípios, da execução e da apresentação dos fóruns comunitários. Então, por isso que hoje, como eu vim direto do Careiro da Várzea para cá, estou devidamente e nessa edição para nosso município e o podcast Pilhados para trazer toda essa energia dela para cá. Já mesmo inserida no programa Pilhados. Agora eu entendo por que é Pilhados de saber, porque eu acho que todo mundo que participa já vem de outro lugar e pilhado. Nós recebemos há uma semana atrás, ou mais um pouco, a delegada Joyce. Ela veio direto, pilhadíssima, de Manacapuru. Uma ocorrência delicada. Delicadíssima. Sim. E aí ela veio e já sentou aqui, já contou a história toda pra gente. Então, todos que vêm aqui é porque estão pilhados em conhecimento, em transmitir, ajudar o próximo, em contribuir com a sociedade. E você hoje deu aqui uma aula do que é importante, que todos nós devemos nos envolver com a sociedade, sim. Ajudar na educação, na saúde, no social. Eu sei que você tem uma experiência longa, mas hoje você diria assim, o Unicef vai trazer resultado, você espera realmente esse resultado, embora a gente esteja nos minutos finais, sim. A gente quer lhe ouvir assim nesse fechamento. Qual é o maior desafio, assim, o que tu espera de mais relevante daqui para os próximos anos? Olha, esse ciclo do selo, ele traz um diferencial, porque dentro da metodologia que deverá ser trabalhada, as ações são realizadas através de eixos e de resultados, chamam-se resultados sistêmicos. E esses resultados, eles fazem um link com cada área dessa que eu coloquei anteriormente. E nesse ciclo em especial, nós estamos trazendo tem um diferencial que é um foco em políticas voltadas para equidade e diversidade. Porque isso é uma população que é quilombolas, ribeirinhos, indígenas, então, mesmo que participe, que estejam inseridos em todas as políticas dos municípios, do Estado, mas, de alguma maneira, é uma população que, em algumas áreas, são bem excluídas. E, nesse ciclo, nós vamos trabalhar fortemente nessa inclusão como um todo. Então, o objetivo que se espera mesmo é essa grande rede de proteção e essa inclusão como um todo. E a expectativa é que todas as áreas de todos os municípios do Amazonas, né, eles estão muito empenhados e envolvidos, né, tem uma integração. Eu ouvi uma palavra, uma frase de um secretário do município de Tefé, que ele disse: um município saudável é um município educado, e vice-versa. Eu achei muito interessante, ou seja, significa que uma criança que está na escola é porque ela tem saúde. Sim. Né? E outra situação foi que o próprio prefeito falou que o selo ele trouxe de positivo para o município essa integração entre o próprio secretariado. Que isso é muito difícil de acontecer. Porque cada um tinha uma individualidade. Hoje essa compreensão está gerando. Então, considerando, né, essa integração, a gente espera um resultado positivo em todas as áreas, um alcance mesmo, principalmente na área de proteção, porque uma atuação na área de proteção, por conta da nossa geografia, do acesso, né, a conexão é muito difícil, nós sabemos, mas a busca é mesmo para um resultado positivo em todas as áreas. Maravilha. E pelo engajamento que se está apresentando por parte dos municípios, alinhado com todos esses parceiros que atuam dentro do governo, dentro dos municípios, nós vamos ter resultados positivos em todas essas áreas. Maravilha. Então, nós já conte conosco, estamos à sua disposição. E semana que vem, né, dia do arquiteto, semana que vem não, dia 15, dia 15 eu falando, né, de toda essa integração, essa atuação
né, alinhada aqui, integrado com a arquitetura, isso me deixa muito feliz. Eu fico muito feliz de estar aqui falando de várias áreas, dessa multidisciplinaridade de ação, de atuação, né, alinhada à arquitetura e urbanismo. Eu sou arquiteto e urbanista. Nosso telespectador que ganha mais, que ouve Ganhou nossas histórias, né? Ganhou aqui um mais. conhecimento vasto desse trabalho que você está realizando nos 62 municípios e, com certeza, o resultado que vai trazer, que é o mais importante disso tudo, que é a melhoria do nosso Amazônida, né? Porque eles Sim. trabalham muito essa questão dos índices melhorarem e crescimento da população, o bem-estar. Então, nós queremos te agradecer, Reni, você, aqui nós colocamos à disposição esse podcast que hoje a gente teve essa oportunidade de ver você como uma excelente profissional, que aonde você está, você faz a diferença. Eu tenho certeza disso. Então, pode as suas considerações finais e fique à vontade. Olha, eu estou até emocionada agora. Eu estava tranquila, agora eu fiquei emocionada. No finalzinho eu fiquei emocionada porque passa um filme, né? Passa um filme em todas, tudo, por onde o desafio é grande, tudo que eu já vivenciei, né, nesses 2 anos atuando junto ao selo, eu já vivenciei, já presenciei, já resgatei muita coisa, já ajudei muitos municípios, já ajudei muitas pessoas. E isso tem me trazido uma posição social que está fazendo um diferencial na minha vida, né? Com relação a dar importância para certas coisas e a olhar para certas coisas. E eu fico muito feliz de estar atuando, de estar contribuindo e divulgando todas as ações, as atuações. E eu fico muito feliz e fiquei muito emocionada e eu agradeço muito pelo convite, né? E me coloco à disposição, né? Também junto com a nossa equipe lá na Secretaria, na SEDURB. E venham conhecer, venham nos visitar, né? Esse é uma atuação, uma área tão grandiosa, tão importante, que ela já está saindo do Estado. Nós tivemos semana passada uma integração, um workshop de integração dos estados do Acre e de Rondônia, que vieram para o estado do Amazonas, troca de experiência, né? Porque, mesmo sendo, como o Márcio falou, Pará, o Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, cada um tem a sua especificidade, e essa troca de experiência, o que dá certo aqui pode não estar dando certo lá. Só para finalizar, onde que nossos amigos que estão nos assistindo podem ter mais informações sobre o Unicef, o selo, as ações? Existe um lugar, um site, uma página na internet que fale sobre isso? Sim, o próprio site do Unicef, né, tem todas as áreas, as informações de todos os estados do Brasil estão lá. E aqui no estado do Amazonas, na Secretaria, na SEDURB, na UGPE, quem tiver maior interesse, quem quiser se interar, conhecer, a sociedade como um todo pode participar. Participar, fazer uma tese de TCC, de dissertação. Eu acho que é importante que toda a sociedade pode participar, né, Renê? E porque, olha, contribuir. A área da saúde, a área da psicologia, a área da educação, todas as áreas podem, né, ficam as portas abertas da secretaria, do nosso setor de projetos, do nosso setor do selo Unicef, toda a nossa equipe, né? Eu tenho Você pode nos dar o site do Unicef? www.unicef.org, acho que é .org. Vamos divulgar. E as nossas redes sociais, a nossa área de comunicação também da SEDURB, né? Podem procurar, porque nós temos todas as informações, todo o material que pode ser divulgado, que pode ser compartilhado, né? E, claro, esse conhecimento, essa experiência, ela é exatamente para ser compartilhada. O que me deixa mais feliz é poder compartilhar, divulgar e dividir e difundir esse conhecimento. Eu não quero isso só para mim. Eu quero essa alegria, essa felicidade de ação e de atuação para todos. Inclusive, eu passo isso para os meus alunos. Eu me considero sem modéstia, mas eu me considero uma boa professora por conta dessa integração e de levar isso para os alunos, e não só para dizer, você tem que fazer uma escola. Não, você tem que participar de tudo que acontece dentro de uma escola, dentro de uma unidade de saúde. Você vai projetar uma via, como urbanista. Vá para a rua, conhecer a cidade, conhecer o povo. Quem se envolve com a educação nunca mais deixa de acompanhar, porque a educação ela emociona, ela envolve, ela transforma, ela cria. É muito maravilhoso. Eu não tenho... Muito obrigado, sua participação foi excelente.
A gente conta com vocês em outros momentos aqui, né? Nós Conversando agradecemos. sobre outros assuntos, inclusive. Isso. Que Você tem muito assunto. Uma hora foi rápido, nós já passamos uma hora. Nossa, pouco, Mais uma né? vez, obrigado para a professora, para a doutora, para a querida amiga Reni Moita Porto. Sucesso, boa sorte, porque quem sabe mais, pilha. Obrigada, Márcio. Obrigada, Márcio, também.